Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade ao estudo das unidades de medida de área. Na aula anterior a gente trabalhou o conceito de área de retângulo e de quadrado. E hoje a gente vai fazer dois exercícios que caíram em provas anteriores da UBMEP para trabalhar esse conceito. Vamos para aquele nosso esquema? Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer. Se não for do seu interesse, deixa o vídeo correr e vamos para a solução. Bem, essa questão foi retirada da prova da UBMEP de 2008, nível 1, que é sexto e sétimo ano, e a primeira fase, né? Vamos ler a questão. A região cinza na figura é um quadrado. Bem, então essa região aqui que está pintada aqui é o quadrado. De área 36 centímetros quadrados. Então a área desse quadrado, 36 centímetros quadrados. Que corresponde a 3/8 da área do retângulo ABCD. Então essa área aqui corresponde a 3/8 dessa área toda aqui, a área do retângulo ABCD. Qual é o perímetro desse retângulo? Então eu preciso do perímetro desse retângulo. Bem, vou focar no que interessa, que é a pergunta que eu tenho que responder, né? Bem, então eu preciso do perímetro do retângulo, né? O perímetro do retângulo ABCD. Eu sei que perímetro é a soma dos lados, né? Então, o que eu preciso para achar esse perímetro? Eu preciso do tamanho desse lado, AB, e preciso do tamanho desse lado, BC. Porque a medida de AB é igual à medida de CD. E a medida de CB é a mesma medida de AD, né? É um paralelogramo, né? E o retângulo, né, é o paralelogramo de ângulos retos. Então a gente tem ângulos retos aqui, né? Ângulos retos aqui, aqui, aqui. E maravilha, né? Um comprimento desse que eu estou querendo é a base e o outro é a altura. Pô, pronto, então para achar o perímetro, eu preciso achar a base e preciso achar a altura. Por quê? Porque aí o perímetro é só pegar a base, somar com a altura e multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque isso é igual a isso, isso é igual a isso. Se eu tenho isso mais isso, eu dobro, eu tenho isso mais isso. Então tem a soma dos 4 lados do retângulo. Bem, a altura, eu vou utilizar o dado do problema. Repara que a minha pergunta mudou, eu queria o perímetro, agora eu preciso da base da altura. A altura, eu vou utilizar o fato que a área do quadrado é 36. Ora, se a área do quadrado é 36 centímetros quadrados, significa que essa medida aqui, que é igual a essa medida aqui, o produto dessas duas medidas tem que dar 36. Né? A gente viu na aula anterior que a área de um retângulo é base vezes altura. E o quadrado é um retângulo. O quadrado também é um paralelogramo de ângulos retos. Só que o quadrado tem lados iguais, então eu preciso de dois números idênticos que multiplicados dão 36. Só tem uma opção. Aqui medir 6 centímetros e aqui medir 6 centímetros. Bem, então a altura já foi. A altura mede 6 centímetros. Bruno, não podia ser 4 vezes 9? 4 vezes 9 também dá 36. Não, porque as medidas iam ser diferentes. O quadrado tem lados iguais. Bem, então uma das coisas que eu precisava para achar o perímetro já foi. Eu preciso da base, que eu ainda não tenho, preciso da altura, que é 6. Bem, a base eu vou descobrir usando essa outra informação que a questão me deu, que a área do quadrado corresponde a 3/8 da área do retângulo. Eu vou chamar a área do retângulo ABCD de AR. E eu sei que a área do quadrado corresponde a 3/8 de AR. Bem, então eu estou procurando um número que 3/8 dele dá 36. Poxa, naquele módulo lá do início de fração a gente aprendeu a fazer isso, né? É só a gente fazer as operações inversas. Se eu quero 3/8 de um número que dá 36, eu pego 36, eu multiplico por 8 e divido por 3. Bem, 36 dividido por 3 dá 12. E 12 vezes 8, 96.
Então, a área desse retângulo é 96 centímetros quadrados. Beleza, mas como é que calcula a área de retângulo, Bruno? Poxa, a área de retângulo é base vezes a altura. Então, quer dizer que base vezes a altura dá 96? Sim, base vezes a altura dá 96. Só que eu já tenho a altura, então eu estou precisando de um número que multiplicado por 6 dê 96. Ah, só dividir 96 por 6. 96 dividido por 6 vai dar 1, sobra 3, 36, 16. Opa, então achei a base. A base tem 16 centímetros. Isso tudo aqui tem 16 centímetros. Por curiosidade, isso aqui vai medir 10, né? 10 mais 6, 16, mas não interfere em nada. A base é 16, então o perímetro vai ser o dobro de 22. O dobro de 22 dá 44. Então, o perímetro do meu retângulo é 44 centímetros. Letra A, o gabarito. Vamos para a próxima? Bem, vamos para a segunda questão. Como eu disse, também deu BMAP, só que agora é da prova de 2009, nível 1, sexto e sétimo ano, primeira fase. Vamos para aquele nosso esquema. Aperta a pausa, tenta fazer a questão. Se não for do seu interesse, deixa o vídeo correr e vamos logo ver a solução. Bem, vamos ler a questão. A figura mostra um quadrado de lado 12. Então, um quadrado de lado 12. Então, 12 centímetros. Beleza. Dividido em 3 retângulos de mesma área. Então, esses 3 retângulos têm a mesma área. Qual é o perímetro do retângulo sombreado? Bem, de novo eu vou focar no que eu quero, que é a pergunta. Eu quero o perímetro do retângulo sombreado. Perímetro é a soma dos lados. Se eu souber essa medida, que eu vou chamar de base, e essa que eu vou chamar de altura, acabou meu problema. Porque aí o perímetro, como a gente viu na questão anterior, vai ser o dobro da soma da medida desses dois lados. Ok? Bem, mas como é que eu vou medir, achar esses valores, base e altura? E por que eu posso chamar de base e altura? É porque é retângulo, né? O conceito de base e altura é o que necessita o ângulo de 90 graus. É um retângulo, a base vai formar 90 com a altura. Beleza. Vamos lá das informações do retângulo. O meu quadrado grande, ele tem lado 12 e ele foi dividido em 3 retângulos de mesma área. Ora, peraí, se eu achar a área do quadrado e dividir por 3, então eu vou achar a área desse retângulo. Né? Então vamos lá. Bem, a área do quadrado é a base vezes a altura. A base é 12 e a altura é 12, porque o lado do quadrado é 12. Então a área do quadrado vai dar 144 centímetros quadrados. Se eu pegar 144 e dividir por 3, dá 4, vezes 3, 12, falta 2, 24 por 3 dá 8, resto 0. Ou seja, a área de cada retângulo é 48 centímetros quadrados. Isso significa que a área desse retângulo aqui é 48, a área desse é 48, a área desse é 48. Bem, perceba que esse retângulo e esse retângulo têm a mesma altura. Ora, como a área de retângulo é base vezes altura, se eles têm a mesma área e a mesma altura, vai ter que ter a mesma base. Ora, se tem a mesma base, significa que a base mede 6. Ué, Bruno, mas por que a base mede 6? É porque se tudo mede 12, esse pedaço eu acabei de mostrar que é igual a esse, 6 mais 6 dá 12. Ah, e a área desse retângulo a gente viu lá que é 48 centímetros quadrados. E a área de retângulo é base vezes altura. Ah, então peraí, então quer dizer que a base, que é 6, vezes a altura, tem que dar 48. Qual o número que multiplicado por 6 dá 48? 8. Então a altura que eu estava procurando
mede 8 centímetros. 6 vezes 8, 48. Pronto, acabou. Achamos o perímetro, então. Só resolver agora. O perímetro vai ser 2 vezes a base, que mede 6, mais a altura, que mede 8. Perímetro vai ser o dobro de 14. O dobro de 14 é 28. Então, o perímetro desse retângulo é 28 centímetros, letra A. Quero chamar a atenção, tá? Reforçar aquele papo. Ó, toda vez que eu estou trabalhando com área, a unidade de medida vai estar ao quadrado. Perímetro é soma de comprimento. Não tem nada ao quadrado, é centímetro. Assim como a medida de cada lado. Bem, espero que você tenha acertado e entendido. Obrigado pela atenção. Até a próxima.